Você sabia que o cemitério municipal foi criado por uma questão de saúde pública? Esse ano, dezembro, ele completa 170 anos. E a gente tem muita história para contar sobre esse assunto. Não sai daí e já compartilha esse vídeo. Roda a vinheta. Temos um projeto chamado Nossa Memória, que resgata as histórias de Curitiba. Por quê? Porque a Câmara tem 331 anos de história junto com a cidade e em suas atas ela guarda as histórias de Curitiba. Por isso, a gente também gosta de contar sobre esses assuntos aqui no podcast. E muitas dessas histórias são justamente sobre a criação do Cemitério Municipal São Francisco de Paula, o cemitério público municipal mais antigo de Curitiba. Eu sou a Fernanda Foggiato, jornalista da Câmara Municipal de Curitiba. E eu sou a Michelle Estival, também jornalista aqui da Câmara. E para conversar com a gente, contar todas essas histórias do cemitério municipal, a gente tem aqui uma referência no assunto. É a Clarissa Grassi, que é pesquisadora cemiterial e diretora do Departamento de Serviços Especiais da Prefeitura de Curitiba. Bem-vinda, Clarissa. Obrigada, queria agradecer o convite e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui para falar um pouquinho do cemitério. Bom, e para quem nunca foi ao cemitério municipal, a gente preparou um vídeo para vocês entenderem um pouquinho desse universo, dessa necrópole no meio da cidade. Roda VT. Visitar o cemitério municipal de Curitiba é uma viagem no tempo. Completando 170 anos em 7 de dezembro, a necrópole guarda consigo personagens que fazem parte do acervo histórico da cidade. Abriga túmulos que chamam a atenção por seu tamanho e riqueza de detalhes, como o de José Auer e família, cujo sobrenome acabou batizando o bairro que antes era uma área de sua propriedade. Famílias antigas que perpetuam até hoje e conservam seus espaços, e outras que foram esquecidas pelo tempo, com túmulos aparentemente abandonados que chegam a assustar. Pessoas que passaram a fazer parte da vida de muita gente somente após a morte. O caso da Maria Bueno, com tantas placas de agradecimento ao seu redor que não se pode nem contar. A ela são atribuídos muitos milagres e graças recebidas. O amor aparece expressado em esculturas, para imortalizar momentos, como o da menina Lucy, que se encantou com as novas flores do jardim da casa de seus pais e colheu-as todas. Os pais acharam graça na travessura, mas poucos dias depois a criança adoeceu e faleceu. E assim se seguem centenas de túmulos com pessoas que talvez nem tenham se encontrado em vida, mas cujas histórias se cruzam e permanecem em um único lugar, o cemitério municipal. Clarissa, você é uma referência em contar as histórias do cemitério municipal de Curitiba e em geral, as histórias de como era o sepultamento das pessoas, né, no passado. Como que veio isso? Qual está a tua história, a tua relação com a questão dos cemitérios? Eu brinco, eu falo assim que eu acho que a culpada de tudo isso foi a minha avó, a Omama, né, a Clara, que era minha avó materna, que faleceu quando eu tinha 8 anos de idade. Então, assim, os últimos 9 meses de vida dela eu fui acompanhando, todas as idas ao hospital e tudo mais, até que ela venha a falecer. E foi a primeira vez que eu estive no cemitério. Então foi meu primeiro luto, foi meu primeiro contato com o espaço, né? E eu acho que, de certa forma, como foi tudo tratado de uma maneira muito livre, muito suave, sem muita imposição ou historinha, isso, de certa forma, acabou exercendo um fascínio. Eu tenho um fascínio sobre a morte, né? Ela exerce um fascínio sobre mim e me inspira essa questão de buscar. Ninguém voltou para contar como será que é. E assim, essa coisa de tentar entender o que motivou as pessoas a escolher aqueles túmulos, quem foram essas pessoas, né? Então, eu sempre tive grande parte desses questionamentos,
mas era uma coisa que ficava latente, né? Até que eu fui fazer um trabalho para um cemitério particular em Curitiba e acabei tendo um contato com um material sobre arte tumular. E muito animada com aquela perspectiva de uma linha de pesquisa sobre isso, né? Falei, nossa, eu não sou a única alienígena que gosta de cemitérios. Eu entrei em contato com a autora e comecei a pesquisar sobre o São Francisco de Paula, que é justamente onde a minha avó está enterrada. E ali eu comecei a ter contato com informações e descobri que na época o cemitério estava prestes a fazer 150 anos. E daí veio a ideia de tentar fazer um trabalho, porque eu percebia que havia uma resistência muito grande das pessoas em conseguir olhar o espaço, as esculturas, a arquitetura, sem aquele ranço, digamos assim, de um olhar de morte. Nossa, isso é lúgubre, isso é mórbido. E quando eu fiz umas fotos de detalhes de escultura, eu percebi que as pessoas inicialmente achavam aquilo maravilhoso, me perguntavam em que praça ficava, e quando eu dizia que era num cemitério, tudo aquilo desabava. Nossa, meu Deus, que horror, que fúnebre e tal. E eu percebi que as pessoas não conseguiam enxergar a beleza no espaço em função de ser um cemitério. E daí eu comecei a pesquisar, decidi fazer um livro, que foi meu primeiro livro, que tentava mostrar esse outro lado. Então, a simbologia, todo esse significado, fazendo um recorte, digamos assim, nessas esculturas, sem contextualizá-las como túmulos, porque eu queria tentar conquistar o olhar das pessoas. E daí para frente, foram mais 2 livros, foi o meu mestrado, foi virando uma paixão, até que virou literalmente o meu trabalho. Né? Então, eu acho que é um lugar e é um tema que ele é inesgotável. Então, não é uma coisa que você vai se debruçar 2, 3 anos e tá ótimo, deu por aqui, né? Ao contrário, eu sempre brinco que eu poderia ter umas 3 reencarnações, ainda assim eu não daria conta de pesquisar, porque é um universo, né? Tem muita coisa. Então, em primeiro lugar, eu acho que esse fascínio, né, sobre esse lado desconhecido da morte, essa incógnita, né, e tudo que ela nos causa, né, não só pelo medo da morte, mas também como essa coisa de não ter uma certeza do que está do outro lado, né. Então, são 20 anos de história com o cemitério. 22, na verdade, 22. né, porque o cemitério estava para fazer 150 anos, mas a pesquisa eu comecei antes, né, então são esses 22 anos aí. Foi em 2002 que eu comecei a pesquisar, né? E em 2006 que eu lancei o primeiro livro. E as visitas guiadas, Clarissa, começaram quando? As visitas, elas tiveram início em 2011, né? Também foi uma consequência. Eu tinha feito o primeiro livro, que era aquele olhar mais ligado às esculturas, né? Só que automaticamente eu fui tropeçando em nomes de ruas, nomes de praças, né? Na história da cidade. E daí o olhar foi ampliando para os moradores dos túmulos, depois para a sua vizinhança, e foi amplificando até olhar realmente o cemitério como uma necrópole, como uma cidade dos mortos, né? E, apesar de ter feito depois o guia de visitação, tinha aquela frustração de saber que um livro é algo muito restrito, né? Você alcança um público muito pequeno. E a ideia da visita foi tentar extrapolar isso, foi justamente continuar nessa pegada de eu quero que as pessoas vejam esse espaço de uma forma diferente. Eu quero que as pessoas consigam enxergar a beleza e a história. Eu aprendi a história de Curitiba através do cemitério. Então, a ideia da visita foi tentar desmistificar de uma forma sem me prender em laudas, em número de fotos, algo que é bem vivo, né? Porque você pode variar o trajeto, você pode falar sobre temas específicos, que são as temáticas, você pode fazer isso de dia, de noite, quer dizer, é um universo de possibilidades, né? E antes da gente ter o cemitério municipal, aonde as pessoas eram sepultadas, Clarissa? E os velórios, aonde que eles aconteciam? Bom, até a metade do século XIX, né, isso vai ser um movimento que vai acontecer em todo o Brasil, não é exclusivo de Curitiba. Já a partir do século III, assim que o imperador Constantino promulga o chamado Edito de Milão, que é o que vai liberar as religiões, e daí, obviamente, os cristãos vão poder se assumir publicamente, executar seus ritos, enfim.
vai começar essa crença no sepultamento ad sanctus, que em latim significa junto ao santo. As pessoas acreditavam que serem sepultadas próximos do túmulo de um santo ou de um mártir garantiria que no dia do juízo final elas fossem direto para o paraíso, elas não fossem julgadas. Então ali começou a se arraizar essa crença, né, de que a proximidade com o túmulo do santo era parte do processo de salvação da sua alma. E isso vai atravessar aí séculos e séculos, né? Eu sempre comento que a gente não pode olhar com os olhos de hoje para essas práticas, né? A gente tem que pensar, por exemplo, para uma pessoa que tinha uma perspectiva de vida de 30, 40 anos, o que é pensar na eternidade no fogo do inferno? Né? Quer dizer, o quanto importava para aquela pessoa a forma como ela seria sepultada, o local, que se rezassem as missas. Quer dizer, o sepultamento dentro da igreja, ele vai ser parte de todo um processo do bem morrer. E ele vai começar nas igrejas das cidades, mais ou menos a partir do século VI depois de Cristo. E vai perdurar até a metade do século XIX, aqui no Brasil, né? Então, as pessoas eram sepultadas, a gente fala de ad sanctus e apud ecclesiam também, que é junto da igreja. Então, todo sepultamento feito no corpo da igreja ou no seu terreno imediato, né, nas suas cercanias imediatas ali, era considerado um sepultamento ad sanctus, porque você estava dentro de um perímetro sagrado, né? Ou seja, a pessoa estava protegida. Estava protegida ali, ela ia para o céu, não ia ter problema nenhum, estava tudo garantido. Tinha toda uma economia simbólica dentro disso. As irmandades eram as grandes gerenciadoras do bem morrer, porque ao ingressar numa irmandade, você tinha direito ao uso dos túmulos dessa irmandade dentro da edificação religiosa, né? Então, por exemplo, se nós pensarmos aqui em Curitiba, né, nós tínhamos cerca de 5 irmandades na Igreja Matriz, né? Tínhamos a Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, que funcionava na Igreja da Ordem, e tínhamos a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito na Igreja do Rosário. Então, ao pertencente a essa irmandade, ao confrade, né, essas confrarias que são as ordens terceiras e as irmandades, era dado a garantia de sepultamento dentro do templo. Não só isso, mas também se garantia que fossem rezadas todas as missas de encomendação da alma, ou seja, você tinha toda uma segurança de que tudo aquilo que era necessário para a salvação da sua alma seria realizado, mesmo você sendo uma pessoa sozinha, né? Então, é algo que vai perdurar aí por muitos séculos e vai começar a decair nessa questão da metade do 19, né? Eu até ia te perguntar aqui quais as igrejas que as pessoas eram enterradas, se elas existem hoje. Então, nós temos a Igreja Matriz, não o prédio que é a atual catedral, mas não esse prédio que nós conhecemos hoje, que tem cerca de 130 anos, o prédio anterior, que é o prédio construído em 1714. Anteriormente a esse prédio era na capela de 1650 que se faziam os sepultamentos, né? Então a gente tinha na Igreja Matriz, que era ao lado, ficava bem ao lado da catedral hoje, né? Isso, que é um pouco deslocada, né? Tínhamos também a Igreja da Ordem. A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, na verdade, ela começa como Igreja Nossa Senhora do Terço, mas depois ela é comprada por essa Ordem Terceira, né? E vai haver ali também sepultamentos. Tínhamos sepultamentos na Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, mas não o prédio atual. O prédio atual, ele é do início do século XX, mais ou menos em 1930, né? Porque o prédio anterior, que foi começado a construir no século XVIII, 1770, por aí, ele estava muito danificado e teve de ser demolido, né? E tínhamos uma outra igreja, que era a Capela de São Francisco de Paula, que fica ali, as ruínas, né, de São Francisco, ali na Praça João Cândido, que também eram realizados sepultamentos. Ali não havia irmandade, mas também se realizavam sepultamentos. Ela foi benzida lá por 1818, mais ou menos, né? Ou seja, se for mexer, acaba encontrando alguma ossada em uma dessas igrejas, né? Com certeza. Se fuçar ali um pouco no piso, no terreno imediato, né, vai aflorar a ossada, sim. E além do piso, Clarissa,
onde mais dentro, no corpo da igreja, né, como era chamado, aonde mais eram feitos os sepultamentos, além do piso? Então, geralmente era no piso, nas chamadas carneiras, né? Porque as carneiras, é uma palavra que deriva do latim carnarium, que é aquilo que consome a carne. Então, eram alçapões que se abria, se depositava o corpo ali. Nessa época não se utilizava caixão. Mas e o cheiro? Como é que você estava lá na missa e fedia? Como é que era isso? Eles colocavam corpo, jogavam cal viva em cima e depois terra, né? Claro que quanto mais corpos ao longo do tempo, maior vai ser o incômodo olfativo, digamos assim. Que é, inclusive, um dos motivos que os higienistas vão começar a pichar, digamos assim, essa prática de sepultamento em nome da saúde pública, né? Então, há relatos, por exemplo, em cidades como Salvador, que eles chegavam a fazer fogueiras dentro da cidade, dentro da igreja, para dissipar o cheiro dos miasmas, né? O cheiro dos gases da decomposição. E também a gente não pode esquecer aqueles incensários, aqueles turíbulos enormes que ficavam incensando dentro da igreja. Isso também ajudava a disfarçar um pouco o cheiro, né? Faz sentido os incensos agora, aquela coisa que fica As balançando. catacumbas que ficavam nas paredes das igrejas. Na verdade, assim, quando a gente fala dessas formas tumulares, né? Existem muitos sinônimos para as mesmas coisas, né? A carneira, a gente fala de uma forma geral desse local de sepultamento. Ele pode ser na parede, ele pode ser no piso. Tem algumas igrejas, não as daqui de Curitiba, mas igrejas em outras cidades que tinham uma parte subterrânea, que daí se fazia os sepultamentos ali. Existem igrejas também, como por exemplo em Salvador, que você sai do altar-mor, atrás do altar-mor tem um tipo de um pátio com gavetas de sepultamento. A própria Igreja do Carmo, no Rio de Janeiro, que é a que o Jean-Baptiste Debré vai registrar numa das pranchas dele, que nos ajuda a entender como que funcionavam esses sepultamentos, ele mostra duas modalidades. Uma que era a carneira, que é a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, na quarta-feira de cinzas, você vê várias pessoas sentadas no chão, né, porque cadeira era um móvel caro, então ficava destacado para as pessoas mais importantes, e eram somente algumas. E você vê que muitas mulheres estão sentadas sobre aquelas carneiras, aqueles alçapões numerados, né? E também existia uma área externa, onde eram gavetas, né, que se colocavam os corpos ali. Então, há uma multiplicidade de maneiras de se sepultar. Qual era a importância maior? Ser dentro da igreja ou no seu terreno imediato, que daí configurava-se, digamos assim, esse sepultamento ad sanctus. E tinha uma hierarquia também, né? Tinham os abnegados, que se pediam para ser sepultados na soleira da porta, porque cada um que entrasse na igreja pisaria sobre o túmulo dele como uma forma de contrição, né? Existiam aqueles mais importantes, geralmente eram levados a parte mais próxima do altar. O ser humano é ótimo em hierarquizar as coisas, né? Agora eu vou te perguntar uma coisa. Por que foram criados os cemitérios? Então, os cemitérios, eles são parte de uma visão higienista, né? O movimento higienista, ele deriva lá do iluminismo, que é justamente aquele movimento que vai trazer maior racionalidade em prol da ciência e também vai ser o embrião, digamos assim, dessa questão da salubridade das cidades, do movimento de urbanização das cidades, né? Então, o higienismo, ele vai ser contra o sepultamento ad sanctus. Por quê? Eles viam nessa prática de sepultamento os vetores das epidemias. Eles falavam que os miasmas, que são os gases e líquidos produzidos pela decomposição, tanto animal quanto vegetal, eram esses vetores de epidemias. Por isso que, quando a gente olha as atas da Câmara, a gente vai ver as reclamações dos abandonos de carcaça de animais, ou a necessidade de drenar os pântanos, porque são potenciais contaminantes tanto quanto o sepultamento dentro das igrejas. O que os higienistas diziam? Os vivos não podem coabitar com os mortos, né? Então, o que eles pregavam? Que fossem construídos cemitérios que deveriam ficar no mínimo a 30 metros de distância do quadro urbano, que era considerada aquela parte mais urbanizada da cidade, né? Então tinha que ficar a 30 metros de distância num terreno alto,
que tivesse um bom regime de ventos para que esses ventos dissipassem esses miasmas. E daí o que acontece? Nas carneiras, muitos sepultamentos vão acontecer de forma coletiva, digamos assim. Você não, para você ter um túmulo ad sanctus, uma sepultura ad sanctus dentro de uma igreja, você tinha que ser uma pessoa muito abastada, muito importante, porque era algo muito caro para você comprar um espaço exclusivo. Os demais, eles eram sepultados, faziam sepultamento sobre sepultamento. Eram camadas de sepultamentos, né? Então, o que vai acontecer? Os higienistas vão pregar que isso acabe. Que a partir da criação dos cemitérios sejam feitos covas, né? Que essas sepulturas sejam individuais, né? Tenham medidas de largura, profundidade. E, inclusive, pregavam que aqueles óbitos em decorrência de doenças infecto-contagiosas deveriam ser mais fundos. As covas deveriam ser ainda mais fundas. Ou seja, esqueça lençol freático, porque não existia essa visão na época, né? Então, esse higienismo que vai começar um movimento aí do século XVIII, ainda final do século XVIII, e ele vai começar a pregar essa necessidade de afastamento, né? E claro, as pessoas também vão se informando mais, a ciência vai avançando, vai se descobrindo mais coisas e as pessoas vão sendo sensibilizadas acerca desse pleito higienista, né? E aqui no Brasil, a maioria dos cemitérios vai ser criada a partir aí de 1850, mais ou menos, vai ser o start, digamos assim, da maioria desses cemitérios, né? Dentro dessa visão da preocupação com a saúde pública, a gente tem várias citações nas atas da Câmara do cemitério do Sítio do Mato, né, para os bexiguentos, como eles chamavam na época. Conta um pouco para a gente, Clarissa, o que foi o Sítio do Mato, como que era? Então, os bexiguentos eram as vítimas da varíola, né? Dava-se esse nome porque a varíola causa bexigas de pus, né? Nada que um Google não mostre da pior forma possível, né? O nome é ótimo, bexiguentos. Mas assim, já nessa época, então o que vai acontecer? Como o higienismo começa a bater nessa questão da contaminação, aos poucos as pessoas vão se sensibilizando sobre o fato. Já existia uma preocupação de que essas pessoas que tinham doenças infecto-contagiosas fossem afastadas, né? Porque se o higienismo prega que o miasma, que esse gás ou líquido desprendido pela decomposição, ele é o vetor da epidemia, eu preciso me livrar desse corpo porque ele estando próximo de mim, ele vai me trazer a contaminação, ele vai me trazer a epidemia. O Sítio do Mato, digamos assim, é o primeiro ensaio até a consolidação da ideia da necessidade do cemitério. Ele foi aberto justamente durante uma epidemia de varíola em Curitiba, em 1818, né? Diante da preocupação das autoridades de que vítimas da varíola não fossem sepultadas ad sanctus, ou seja, na igreja, justamente para tentar evitar essa contaminação. Então, ele já é, digamos assim, um primeiro passo, né, para essa necessidade da criação dos cemitérios. Algo que já vinha sendo discutido, mas que efetivamente não havia acontecido nada. Então, os bexiguentos se tornam esse primeiro ensaio, né? Mas é um lugar muito outsider, né? É uma coisa assim, há uma hierarquização, né, dos sepultamentos, a gente não pode negar isso. E é visível que um número muito grande de escravizados são encaminhados para o cemitério Sítio do Mato. Então, é uma coisa a se pensar. Foi um cemitério que ficou em funcionamento de 1818 até mais ou menos 1855, 1856, mas que desapareceu, né? Então, assim, a gente não... os registros são extremamente parcos, rasos. O padre na época não colaborava muito com essas informações, né? Então a gente perdeu muita coisa ao longo do tempo acerca dos bexiguentos, né? Do cemitério dos bexiguentos. Onde que ele ficaria? Então, a fundação acreditava-se inicialmente, foi dito inicialmente que ele ficava ali perto do Cajuru, mas na verdade ele ficava aqui na região das Mercês, né? Não vamos esquecer que o nosso primeiro
digamos assim, modelo de lazareto, assim, né? De lugar onde as pessoas, que os morféticos ficavam, né? Que eram as pessoas que tinham lepra, né? Antes de São Roque, elas ficavam ali perto do Lar das Meninas, ali naquela região ali das Mercês, né? Então é ali, naquela região, mas exatamente onde a gente não sabe. Alguém já deve ter achado uma ossada de bexiguento, ficou bem quietinho na hora de construir ali, né? Eu acredito que sim, porque não foram poucos os sepultamentos, né? Você vê que ele era uma coisa tão excludente que, assim, a gente sabe da existência dele através de algumas citações na Câmara, mas coisa muito rasa, e pelo termo quando vem a correição ali da igreja, que eles fazem um relatório que eles vão elencar, que havia o cemitério dos Bexiguentos, cemitério Sítio do Mato, né? Mas como ele termina, o que acontece, a gente não tem informação, né? Então é um grande mistério aí o que aconteceu, mas com certeza era um tema assim bem fascinante de ser pesquisado, mas judia, justamente pela carência de fontes para a gente obter informações, né? Tem um registro de uma ata que eu achei muito interessante, que está em um dos seus livros também, Clarissa, que foi 1838 ou 39, agora eu não lembro exato o ano. A Câmara é oficiada pelo professor de primeiras letras, reclamando que o vigário havia feito 2 sepultamentos. Foi no átrio da Capela de São Francisco, né? São Francisco de Paula, São Francisco isso. De Paula. Então, você vê assim que é justamente essa sensibilização das pessoas acerca da necessidade de construção do cemitério. O professor se indigna porque já há uma certa notoriedade na possibilidade de contaminação, e ao serem sepultados esses bexiguentos dentro, no piso da igreja, abre-se a possibilidade de contaminação, ou seja, o professor tem que suspender suas aulas porque foram sepultados bexiguentos ali, né? Então, o que acontece? A necessidade de criação dos cemitérios, ela vai começar a entrar em discussão, isso em 1828, né? É promulgado um decreto imperial que determina que as câmaras fiquem responsáveis pela construção dos cemitérios. Mas o que vai acontecer? Essa discussão vai chegar para nós só em 1829 e vai perdurar aí por muitos anos, né? O que acaba também criando uma certa resistência é um fato que foi a cemiteirada. O que aconteceu? Em 1834, 35, lá em Salvador, eles decidiram implantar o primeiro cemitério. Porque, veja, desde 1829, toda aquela discussão, né? Precisamos construir um cemitério. Isso em todo o Brasil, né? E se posterga. Em Salvador, eles decidiram construir o cemitério Campo Santo, mas seria um cemitério particular. E daí havia toda uma situação política junto, houve um levante da população e eles simplesmente destruíram tudo que tinha sido feito de benfeitoria naquele cemitério. Então, essa cemiteirada, ela ficou muito conhecida em todo o Brasil e muitos temiam obrigar a questão da construção do cemitério e ter a mesma resposta que os soteropolitanos deram à questão, né? Então, havia realmente uma certa resistência para essa necessidade de criação e isso vai sendo postergado ao longo do tempo até que a coisa vai se tornar incontornável. Precisa realmente criar o cemitério, né? A gente começa a ver os registros sobre a necessidade da construção do cemitério, né, público municipal, nas atas da Câmara, em setembro de 1829. E de lá até a inauguração do cemitério municipal, em dezembro de 1854, são feitas uma série de comissões, né, Clarissa? Uma série de esforços. Um grande problema que existia até a emancipação do Paraná, em 19 de dezembro de 1853, e que sempre aparecia esse problema nas atas da Câmara, era a questão orçamentária. Para aprovava uma postura, a Câmara tinha que enviar aquilo para o governo provincial, para a Assembleia Provincial de São Paulo, recurso para obras. Né? A gente tinha a construção do cemitério, mas também você tinha outras obras em Curitiba. A reforma da matriz, a cadeia, as estradas. Então, tudo isso dependia de São Paulo. A gente pode falar que a emancipação contribuiu? Sim, com certeza.
Justamente, tem até algumas citações, assim, por exemplo, eles falam, foram compradas 200 carradas de pedra para o cemitério. Daí chega lá, poxa, mas preciso pavimentar tal rua. Quer dizer, Curitiba era uma cidade pequena, com poucos recursos, e era a quinta comarca de São Paulo. Então a gente tinha uma dependência muito grande, até brinco, quinta comarca primo pobre de São Paulo. Porque a gente precisava pedir bênção para tudo, tinha um orçamento muito deficitário, né? Então tudo isso vai também colaborar, digamos assim, para essa demora. Mas tem um aspecto muito interessante que eu acho assim, quase todos esperaram a situação a água bater para se mexer. Por quê? No Rio de Janeiro, é 1850 que vai ser aberto o cemitério Catumbi, depois o São Francisco Xavier, que é o Caju, né? Justamente por quê? Porque houve uma epidemia de febre amarela. E daí essas epidemias acabam sendo o motor, digamos assim, para a construção do cemitério. Então, foram abertos o cemitério do Caju, cemitério São João Batista. E isso no período que o Zacarias está lá no Rio de Janeiro, que ele era senador, né? Quando ele vem, enquanto presidente de província, há até num dos relatórios do governo do estado que ele fala que é preciso acabar com esse hábito bárbaro de sepultar os mortos dentro das igrejas. Então ele já vem de um Rio de Janeiro que tinha feito a implantação dos cemitérios e ele vem com isso na cabeça. Aliás, ele vai inaugurar muito cemitério aqui no Paraná, né? Mas ele já vem com essa necessidade. E veja, ele tem que transformar uma cidade até então pequena, sem recursos, na capital. Ele vai trazer o Cândido Lopes para ele fundar o 19 de dezembro, nosso primeiro jornal. Quer dizer, a gente quase não tinha infraestrutura. E é ele quem vai fazer esse questionamento na Câmara, como que está a situação dos cemitérios. E daí vai determinar a questão da criação do cemitério municipal, né? Até então eles chamavam de cemitério público. Então, realmente a emancipação política vai ser um grande start em todas as obras que eram necessárias, em todas as melhorias necessárias para a cidade e que até então não tinham sido feitas, né? Alô, você que não dá bola para a emancipação política do Paraná. A gente sempre fala aqui que foi um marco, um divisor de águas, tanto para Curitiba quanto para o Paraná todo. Aí, mais um exemplo de uma coisa importante que aconteceu, porque é uma questão de saúde pública, né? A gente não tinha dinheiro para fazer esse cemitério. E aí entra o Padre Agostinho na história, né? O Padre Agostinho, ele já tinha doado um terreno, certo? E aí Isso. ele, esse terreno, justamente num lugar, como se descrevia que era necessário ser o terreno, um lugar alto, onde tivesse bastante circulação de ar, né, Clarissa? Isso. O Padre Agostinho, ele doa a chácara, era uma chácara dele ali. E apesar da gente estar, eu sempre gosto de falar isso, são 936 metros de distância do Marco Zero. A localização ali do início do cemitério. Mas ali não era considerado quadro urbano, né? Só vai ser incorporada aquela área ali do São Francisco em 1910. Então a gente estava fora do quadro urbano, num lugar alto, com um bom regime de ventos, ou seja, adequado àquilo que era necessário. O Padre Agostinho, no momento que ele faz a doação, ele viabiliza, digamos assim, mas claro que doar o terreno por si só não é o bastante. Você tem que cercá-lo, você tem que fazer as melhorias necessárias, que são as medidas que o Benedito Enéas de Paula vai tomar a pedido do Zacarias de Góes e Vasconcelos durante 6 meses, né? Então são 6 meses que ele faz dá essa incumbência ao Benedito, né? E em 1º de dezembro de 1854 é inaugurado. E assim, a descrição que tem no livro Tombo da matriz, ela conta bem a tônica. Então assim, é um cercado de madeira, né? Mas já apto a receber os sepultamentos. Quer dizer, tudo isso demonstra, e até o próprio muro do cemitério, ele vai ficar durante décadas sendo construído, né? Então, são coisas demoradas, né? A emancipação, ela é o start de um período importante para a cidade vai crescendo, mas o cemitério ainda está no comecinho, né? Ok. Dado o start do cemitério municipal, qual foi o primeiro sepultamento? Quem foi
por primeiro sepultado e se teve algum embate, aí teve alguma dificuldade de começar a sepultar pessoas nesse lugar. Então, o nosso cemitério, ele lembra um pouco, para quem é mais antigo, o Dorico Paraguaçu, que quer inaugurar o cemitério da cidade, ninguém morre para ele poder fazer a inauguração. Lembra um pouco por quê? Apesar do Zacarias ter ido lá, inaugurado, tem a pedra fundamental que está lá dentro do cemitério, né? Ninguém foi sepultado, nem em dezembro, nem em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. É em setembro somente que vai haver esse sepultamento de uma senhorinha chamada Delfina Antônia Sampaio, no dia 29 de setembro de 1855. Ela tinha 82, 86 anos, agora me fugiu a idade, vítima de moléstias internas. É a dona Delfina que vai representar o primeiro sepultamento. Mas é importante a gente trazer à tona que não foi tão... Não foi de livre e espontânea vontade. Não, dos não familiares, foi. né? Porque Não. ela mesma já não podia ela já escolher. não podia mais escolher. Mas o que aconteceu? Alguns dias antes, né, mais ou menos, acho que uma semana, 2 semanas antes, saiu no 19 de dezembro uma notícia falando que tinha aportado em Paranaguá um navio de bexiguentos. E que esse navio ficaria em quarentena, né? Só que o que acontece? Poxa, chegou um navio cheio de bexiguento em Paranaguá. O que vai acontecer? O pessoal vai dar uma epidemia em Paranaguá, o pessoal vai subir para Curitiba, vai dar epidemia em Curitiba também. Né? É a lógica de pensamento da época. Então, o que eles vão fazer? Precisamos vacinar as pessoas. Mas, poxa, ninguém quer ser vacinado, né? Por quê? Porque a época era a vacinação de braço a braço, né? Era uma vacinação que partia assim, você inoculava no úbere de uma vaca o pus de um bexiguento para que o organismo da vaca reagisse. Semanas depois saiu uma pústula na vaca, você coletava aquela pústula, né, coletava aquele pus e separava em lâminas de pus vacínico. Você chamava as pessoas, fazia um machucado no braço delas e besuntava aquele pus que veio da vaca. Isso era vacinação, motivo pelo qual ninguém queria ser vacinado. Mas funcionava. Funcionava. Se desse certo, entre 1 a 2 semanas, sairia uma pústula no braço da pessoa indicando que a imunização deu certo. Se não desse certo... Tenta de novo. E assim sucessivamente. Quando acabava o pus que veio, o pus vacínico da vaquinha, eles chamavam as pessoas que tinham sido imunizadas e que tinham aquela pústula sinalizando a imunização e separavam também aquele pus em lâmina de pus vacínico. Então, assim, por isso que era chamada vacina de braço a braço, porque era de um braço para outro braço. E ninguém queria esse tipo de vacinação. Então, o que a Câmara faz? Ela solta uma postura obrigando as pessoas a serem vacinadas. Caso não acontecesse a vacinação, 30 mil réis de multa e 3 dias de cadeia. Passa alguns dias dessa primeira postura, eu acho que eles... A lógica, imagino que a lógica de pensamento tenha sido, bom, não adianta só a gente obrigar a vacinar, a gente tem que proibir o sepultamento dentro da igreja, porque senão um monte de gente vai ser contaminada também. Então, sai uma nova postura de que o responsável pelo sepultamento dentro da igreja seria condenado a uma multa de 30 mil réis e 3 dias de cadeia. Dá 2 ou 3 dias que sai essa postura no 19 de dezembro, morre a dona Delfina. E então, acabou a festa de enterrar acabou os enterramentos das igrejas. E, inclusive, no mesmo dia que a dona Delfina, 2 outras mulheres também morrem e são sepultadas. Então, eu gosto de dizer que nós mulheres, a gente não inaugurou muita coisa em Curitiba. Mas veja bem, equipamento público mais antigo da cidade nunca fechou as portas. É o mais democrático, porque a gente não discerne cor, situação econômica, religião, visão política, nada disso, e recebe a todos de braços abertos, né? Então foi inaugurado por 3 mulheres aí em 29 de setembro de 1855. Ok. Olha só, esse terreno está todo tomado hoje, né? Então, a gente tem túmulos lá em toda a região, toda a área do cemitério, né? Muitas famílias ainda enterram seus entes, mas não é uma coisa tão frequente, né? Um velório lá, um enterro lá. Mas acontece que a gente vê muita gente que não tem nada a ver com aquelas pessoas que estão enterradas lá, visitando o cemitério municipal. Por quê? Porque ele chama muita atenção, né? Ele tem túmulos muito bonitos, túmulos que intrigam, personalidades
da cidade, né? Que a gente vê, nossa, nome de rua, daí tá lá Vicente Machado, enfim, vários nomes que a gente conhece e que fizeram parte da história da cidade. E no fim das contas, essa tamanha curiosidade das pessoas por esse espaço acabou também trazendo as visitas guiadas, né, Clarissa? Como é que é isso? E percebe-se que existe lista. A hora que vocês publicam lá, vai ter visita guiada, aquilo lota, né? Rapidinho. Eu até tentei reservar alguma vez lá. Como a gente já viu tantas vezes o cemitério com você, nem foi necessário, mas para tentar uma reserva é difícil, é disputadíssimo. À noite, pior ainda, né? Na verdade, assim, eu gosto de falar, sempre que eu faço a visita, eu gosto de falar dos números do cemitério. Porque são 51.414 metros quadrados, né? Com 5.743 túmulos. Então, assim, ao longo desses 170 anos, a gente tem edificações, por exemplo, a edificação mais antiga do cemitério é do padre João de Abreu Sotomayor. É de 1857. Então, acaba que, veja, eu tenho uma construção contemporânea de 2024 e tenho uma construção de 1857. Ao longo desses 170 anos, tudo que houve de arquitetura na cidade, de modismo na cidade, também foi replicado ao cemitério. Porque o cemitério, não existe uma arquitetura da morte. Então, quando o cemitério é aberto, o referencial arquitetônico que as pessoas têm é o da cidade. E é isso que eles vão replicar lá dentro. Então, automaticamente, ao longo de todo esse período de 170 anos, tudo que foi moda na cidade foi moda no cemitério também. Ele tem uma paisagem que é um pouco mais estanque que a cidade. Não que não seja modificada o tempo todo. Mas é menos modificada porque não tem especulação imobiliária, né? Os túmulos são permissionados, então não pode ser feita transferência, venda, nada disso, nem doação. Então tudo isso colabora para que essas edificações perdurem mais. Então todas as referências arquitetônicas de Curitiba tem no cemitério. Tem Art Deco, tem ecletismo, tem colonial, neocolonial, tem paranismo, sabe? Modernismo. Então, tudo isso está miniaturizado ali dentro, né? Sem contar que quase todas as personalidades do final do século XIX e início do século XX estão lá também. Ou seja, tenho esculturas que vieram da França, da Itália, de Portugal, da Alemanha, tem túmulos executados por arquitetos famosos, como Lacombe. Ou seja, eu tenho um monte de coisa da cidade, da nossa história, ali dentro. E automaticamente eu tenho inúmeras vertentes para poder explorar isso. Eu tenho as esculturas para mostrar os túmulos, eu tenho os personagens para contar, eu tenho as peculiaridades da história da cidade e é tudo isso que faz a massa, digamos assim, de informações de quem faz a visita guiada. E eu acho que essas coisas, o desconhecido, o não sabido, porque quem que voltou para contar, né? Eu já cansei de perguntar, já falei, já fui lá à noite sozinha, falem comigo, entendeu? Me contem alguma coisa. Mas eles não me respondem. Então, assim, tudo isso chama a atenção das pessoas. E hoje a gente vive um momento, assim, de um olhar, assim, mais acurado, digamos assim, para esse tipo de patrimônio. Antigamente, falar em visitar... E hoje ainda, muita gente, quando você fala de visitar, fazer visita guiada... Meu Deus, que horror! Que coisa mórbida. Deixem os mortos em paz, né? Onde já se viu. E, na verdade, é uma sensibilização, digamos assim, sobre o nosso patrimônio, né? Então, por que fazer de noite? Porque em noite de lua cheia é justamente para ir ao extremo do tabu. Tipo, vamos passear no cemitério de noite, na lua cheia... Você vai ver que não vai acontecer nada de sobrenatural ali, mas você vai poder conhecer a história, você vai poder conhecer os personagens. Então, eu acho que é tudo isso que acaba engrossando, digamos assim, esse caldo, né, que faz com que as visitas tenham essa procura tão grande, né? Só uma observação antes da Fer perguntar. No começo da entrevista, você falou que você queria
conquistar o olhar das pessoas, né? Com esse conhecimento todo sobre o cemitério. Eu acho que você conseguiu, né? Com esse monte de gente querendo visitar, fila de espera. Olha, assim, às vezes eu fico um pouco impactada, assim, porque você fica pensando, abre, assim, a inscrição 6 horas. Deu 1 minuto, acabou. São 240 vagas. Eu falo, meu Deus do céu, né? Né? Você fica surpreso com aquilo. Eu fico, meu Deus, né? Foi rápido demais e tal. E me alegra muito isso. E assim, é muito satisfatório dizer que eu já levei mais de 10 mil pessoas ali dentro. Né? Então, assim, é muito legal você poder trazer uma nova visão, desmistificar um pouco a morte, apresentar esses espaços como patrimônio e principalmente como um lugar de elaboração de memórias, né? Porque é aquela coisa, eu sempre falo, tem um túmulo que eu mostro lá que é de 1884. Eu falo, gente, essa pessoa deixou de existir em 1884. Mas até hoje a gente está lendo o nome dela, está falando da história dela. Então o túmulo ele é um dispositivo de permanência, né? Então diante dessa coisa assim da efemeridade da vida, o túmulo está ali como um dispositivo para lembrar, né? E daí eu sempre gosto de falar dos faraós que mandavam escrever seus nomes inúmeras vezes nos monumentos que eles criavam, porque eles acreditavam que enquanto seu nome fosse dito, eles seriam imortais. Isso é o conceito de memória, de você conseguir ecoar a participação dessas pessoas. E assim, não são só os famosos. Todo mundo fez a história da cidade, né? E poder apresentar isso para as pessoas, fazendo link com a cidade, porque a gente também aprende muito sobre Curitiba a partir do cemitério. E eu sempre brinco e falo, é uma história que é contada do fim para o começo. E essa é a grande diferença para os outros locais, né? Mas é justamente... E eu acho que o amor, porque eu não posso negar que eu amo aquele lugar, que eu amo as pesquisas, quer me ver alegre, me dê o nome de alguém, me peça para achar, para pesquisar a vida da pessoa, para ir lá olhar o túmulo. Então, esse amor, eu acho que ele acaba contagiando um pouco as pessoas que vão lá e... Né? Porque é sempre legal ver alguém apaixonado falando, né, da sua paixão. Sim. Então, acho que isso também conta bastante, assim, para motivar as pessoas a irem. E tem muita gente recorrente, né? Isso que eu acho engraçado. Tem gente que já fez 5, 6 visitas e continua indo. Eu acho que além dessa parte do resgate histórico, tem também a importância das visitas pela ocupação do espaço público, né? Não, com certeza. E assim, eu sempre falo isso, é aquela coisa da política da janela quebrada. Né? Então, assim, vamos aumentar a segurança. A gente elevou os muros nos pontos sensíveis, colocou concertina. Hoje em dia tem a muralha digital. Fechamos os portões laterais para diminuir o fluxo de pessoas, para a gente ter um controle maior do número de pessoas que entram. Tudo isso para mitigar furto e tal. Porque, assim, a gente se tinha questionado do funcionamento do cemitério. Ele está plenamente ocupado. Então, para existirem novas permissões, túmulos vão ser demolidos. O túmulo tem que estar abandonado, tem que estar em ruína. E daí a gente faz o chamamento público para que essas famílias venham fazer essa manutenção. Então, isso também tem essa dinamicidade. E ele sempre foi assim, né? Se chama a família, olha, venha fazer a manutenção do teu túmulo, se não tiver ok, você vai perder a permissão e ela retorna ao município. Quanto tempo esse processo demora, Clarissa, entre vocês fazerem o chamamento e poderem reverter esse túmulo? Pela legislação são 3 meses. A gente faz o chamamento, veicula na agência de comunicação da prefeitura, coloca num grande jornal de circulação, coloca no diário oficial do município. E as famílias têm 3 meses para providenciarem a manutenção daquele túmulo. Caso contrário, na negativa desses familiares, a gente também põe aviso nos túmulos, né? Caso os familiares não procedam a essa manutenção, esse túmulo volta para o município. Mas nunca é tão rápido assim. Geralmente são processos que levam aí pelo menos 1 ano, 1 ano e meio.
Aí é feita a abertura de inscrição para as pessoas que estão interessadas, e esses túmulos que foram efetivamente revertidos, eles são demolidos, nós recolhemos os restos mortais que estão nesse túmulo, ficam sob guarda da prefeitura, né? E essas pessoas são chamadas por ordem de inscrição. Isso é a dinâmica de ocupação, mas também a gente tem que ter uma preocupação, que é o impacto que isso traz pro patrimônio edificado do cemitério. Quantos exemplares importantes, sob o aspecto arquitetônico, artístico ou histórico, já foram demolidos nesse processo de reocupação? Daí a importância também da questão do tombamento do cemitério para garantir a preservação desses túmulos que têm relevância artística, histórica, arquitetônica, cultural, para que a gente possa proteger diferentes testemunhos ao longo desses 170 anos, né? E quando que vai acontecer esse tombamento? E quantos túmulos vocês têm mais ou menos mapeados lá para serem tombados? Na verdade, assim, o tombamento já está praticamente finalizando, né? Ele já está no CAPC. E daí o que acontece? Nós abrimos mão de 2 ferramentas para proteção. Uma é a setorização do cemitério, de acordo com a volumetria dos túmulos, ou seja, eu tenho uma área mais horizontal, eu vou ter uma limitação de ampliação maior, né? Então eu limito mais essa ampliação para não mudar tanto a paisagem. A gente quer fazer uma manutenção. Tipo uma lei de zoneamento, assim, na Justamente, cidade. é exatamente isso. É uma lei de zoneamento que a parte histórica, que é mais horizontal, é mais baixa, tem uma área de transição, área monumental, até o final do cemitério, que a gente chama de área de adensamento, que é naturalmente verticalizado, porque ele segue o padrão da cidade, né? A verticalização, ela é presente. Então, a gente tem essa limitação de altura para a manutenção da paisagem e temos aqueles túmulos protegidos de forma pontual, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, tem um rapaz chamado Pierino Riva, tem uma escultura de 1,83 m que foi feita por um escultor italiano em Milão, na Itália, que se chamava Alberto Bazzoni. Então, a escultura do Pierino é de extrema relevância, é uma obra de arte. Vamos proteger o túmulo do Pierino. Então, é uma proteção rigorosa, né? Ele não pode ser, ele pode continuar sendo utilizado, mas ele não pode ser modificado. Ele tem que ser mantido, feita a manutenção da forma como a edificação é hoje. São 457 túmulos, mais ou menos, protegidos por diversos aspectos: histórico, artístico, arquitetônico e cultural. Então, por exemplo, o túmulo da Maria Bueno, quem que vai proteger? O túmulo de Eunice, o túmulo da Lucy, né? Porque ali da Lucy também está o Lotário Meissner, que foi prefeito de Curitiba. Então, todos esses aspectos levou a gente a pontuar e levantar esses túmulos para que eles sejam protegidos. Aí, num caso de reversão, a reversão pode acontecer, né? Digamos assim, é um caso de um túmulo que tem relevância arquitetônica, né? A família não fez a manutenção, a gente pode reverter para que uma nova família permissionária possa utilizar aquele túmulo desde que ela assuma o compromisso de mantê-lo na sua originalidade. A ideia é tentar preservar, mas ao mesmo tempo dar mais dinamicidade. Por quê? Sendo um cemitério antigo, cada vez menos ele vai ter sepultamento. E a gente não quer que isso aconteça, que ele fique engessado, né? A gente quer que haja dinâmica nessa forma de utilização sem abrir mão da preservação desse patrimônio edificado. Esse tombamento, então, seria um ótimo presente de 170 anos do aniversário. Com certeza. Eu acho que é o melhor presente de todos, porque é a forma que a gente tem de garantir. Então, assim, eu gosto de mostrar para as pessoas, por exemplo, a gente tem túmulos de taipa de pedra. A gente tem um muro lateral, que é um item que também está no tombamento, que foi construído para os escravizados. Em 1857, eles foram retirados da obra. Então, é fato de que eles estavam fazendo a construção desse muro. Posso botar um muro desse no chão? Não posso. É parte da história, inclusive construtiva da cidade de Curitiba. Né? Então, cada um desses elementos a gente vai pensando com carinho e de maneira assim, a tentar preservar para que as outras gerações, né, e para que a nossa própria cidade tenha acesso, né, e possa conhecer esse patrimônio. Temos 500, mais ou menos 500 túmulos para serem tombados. Quantas almas temos enterradas
no cemitério Nossa municipal? população atual, o último censo, Isso, censo, vamos lá. 96 mil sepultados. A gente tem uns gaps, assim, porque o primeiro regulamento do cemitério, ele só veio em 1883, que foi o Eufrásio Correia quem fez. E naquela época eles decidiram zerar, eles começaram, acho que em função da aplicação do regulamento, eles zeraram os sepultamentos que tinham sido realizados até então. Então tinha 4.407 mais ou menos sepultados e começou do 1 de novo. Isso acabou acontecendo umas 2 outras vezes. Então a sequência, hoje a gente já está em 80 mil, mas tem um gap aí dessas zeradas que deram nas placas ao longo do tempo, que corresponde a 96 mil sepultados. E você fez até uma brincadeira com isso, de uma divisão parecida com a divisão da cidade entre os túmulos ali, porque tem túmulos incríveis, aí tem uns que não são tão bem elaborados, enfim, você dividiu ali nos bairros. Como é que é isso? Então, foi justamente o estudo que eu fiz no mestrado, era falar do cemitério como cidade dos mortos, né? Como necrópole, necromorte, policidade. Então eu gosto de fazer essa metáfora, até uso muito durante a visita, porque realmente são bairros, né? A gente tem o nosso centro histórico, que é a parte inicial do cemitério, e tem o Largo da Ordem, que é o largo da antiga capela que existe ali, que foi demolida. E eu chamo de Largo da Ordem porque o que é o nosso largo hoje? Ok, cheio de bares e tal, mas é o Casaril de Curitiba. O primeiro Casaril de Curitiba está ali. E ali no São Francisco, essa área que eu chamo de Largo da Ordem, os sepultamentos mais antigos, os túmulos do século XIX que estão bem mais conservados. E é interessante você olhar como essa estrutura da necrópole, ela vai tendo similaridade com a cidade. Eu fiz um inventariamento do cemitério em 2016 e a gente criou uma tipologia classificatória para os túmulos. Assim como a gente tem diversos tipos de casa, a gente tem diversos tipos de túmulo, né? Então a gente tem o túmulo verticalizado, a estela, o oratório, cada um deles com contexto arquitetônico, histórico, enfim. Mas tem a volumetria deles. E foi muito interessante porque eu já fazia essa metáfora dos bairros e com essa classificação tipológica ficou empírica a coisa. Então realmente ali é o nosso Largo da Ordem, são os sepultamentos mais antigos, as tipologias mais antigas. E daí tem uma área que tem o bairro urbanizado, que é a época que, coincidentemente, Curitiba passa pela implantação do Plano Agache, né? E ali eles decidem rasgar as ruas, eram 2 superquadras, e eles acabam rasgando essas quadras para ter o mesmo formato do restante do cemitério. Temos o Batel, né? Que é notável, né? São terrenos de até 107 metros quadrados de área, com construções que têm até 80 metros quadrados de área construída. Isso é o Batel, né? Eu até brinco que tem a Avenida Batel, porque a quadra 51 é um mausoléu do lado do outro, assim, parece que você está dando um rolê na Avenida Batel, né? Que é uma coisa que tem a ver, assim, com aquele período áureo do início do século XX, os ervateiros já tendo conquistado uma posição econômica e social importante, já tendo as suas mansões na cidade. E, claro, tudo isso vai refletindo também essa questão da visão de morte. A gente pega túmulos pequenos no século XIX, que tem a ver com aquele ideal higienista, e já no século XX a gente vai ter aquela coisa assim da volumetria da construção como forma de mostrar a importância da família e assim o nome do pai na fachada e toda a sua descendência ali sob o nome do pai, né? Então tem o Batel, que é essa área, e assim é muito específico, você olha no mapa, você consegue enxergar direitinho. E daí tem a periferia, que é essa parte de ocupação mais atual, que é verticalizada. São os túmulos verticalizados que eu brinco que são o condomínio do além, porque é aquela sobreposição iguais a prédios, né? Então se sobrepõe 3, 4 gavetas para dar um uso racional para o solo. Então, e assim, tem outras coisas que a gente pode pensar. Cemitério tem coleta de lixo, tem saneamento, tem energia elétrica, tem força de segurança pública, tem, por exemplo, a nossa Boca Maldita fica lá no Cruzeiro,
que é o lugar onde o pessoal se encontra, faz as suas manifestações religiosas, bate um papo, interage um pouco. Ou seja, é uma microcidade, né? Por isso que eu gosto de tratar dessa forma, assim, de realmente mostrar para as pessoas que funciona mesmo como uma cidade. Só que é uma cidade que os moradores não... Mas aqui para... Né, eles não se manifestam, né? Pelo menos assim fisicamente que eu saiba, né? Mas eles ficam mais quietinhos. Qual é o túmulo mais visitado, Clarissa? Maria Bueno. Maria Bueno, de longe. Hoje, antes de eu vir para cá, tinha uma menina chorando na frente do túmulo. Como a minha sala fica de frente para o túmulo da Maria Bueno, eu escuto muito do que eles falam. E ela estava assim, meu Deus, se lamentando, chorando, porque fazia muitos anos que ela não ia ao túmulo. E era um hábito de família, isso tudo eu escutando a janela. Ela conversando. Ela conversando e chorando. Eu acho que tinha uma pessoa junto e dela estava contando. Não, porque eu sempre vinha com a minha mãe. E dizia, minha Maria Bueno, tal. E é muito louco ver essa relação das pessoas com ela. As pessoas choram. Elas vêm trazer criança para Maria Bueno conhecer. Elas dão risada, elas brigam. Né? Elas têm uma relação muito próxima com a Maria Bueno. Você acompanha tudo da tua janela ali, né? Acompanho da minha... eu fico só assim, ó, né? Na janela ali, só olhando. Para contextualizar, quem não conhece a história da Maria Bueno, ela é considerada uma milagreira, né, Clarissa? Isso. Mas ela era uma mulher comum, né? Não, ela era assim, eu sempre falo que a Maria Bueno foi uma anônima até a noite do assassinato dela em 29 de janeiro de 1893, né? Que é quando ela é degolada, esgorjada, que é o certo, né? Diz que não pode falar degolada. Então ela é esgorjada ali na Vicente Machado, entre a Visconde Nácar e a Visconde do Rio Branco, e começa-se a falar que existiam fatos, coisas que aconteciam no lugar do assassinato e no túmulo dela, no cemitério, velas que não se apagavam, uma roseira que teria nascido da poça de sangue da Maria Bueno, quer dizer, assim, isso vai atraindo a atenção das pessoas e não demora muito para começarem a dizer que ela é uma intercessora, que ela alcança graças para as pessoas, né? E os milagreiros, a gente fala que eles são um fenômeno muito comum em cemitério, que é um tipo de devoção marginal. Marginal porque está à margem do crivo da igreja, porque é o povo quem alça o milagreiro essa posição e assim o mantém, né? E a Maria Bueno é a maior intercessora de Curitiba. E o mais interessante dela, obviamente, os devotos se unem para conseguir um túmulo ali na primeira rua do cemitério, na quadra 2, né? Para que ela fique acessível, porque ela foi sepultada como indigente, ela não tinha família aqui em Curitiba e tal. Mas eles fazem toda essa questão de colocá-la de uma forma mais acessível, mas aqui em Curitiba, em função do histórico dela ter sido apontada como prostituta e tudo mais, não colaborou muito para que ela caminhasse, digamos assim, como outros milagreiros caminham, para a questão da beatificação. Porque é uma crença popular, mas que se comprova o milagre, por que não beatificar, né? Entrar com todo o protocolo dentro da igreja. Tem alguns milagreiros que, Nelsinho Santana, Menino Odete, no Rio de Janeiro, que estão em processo de beatificação, né? Só quero fazer uma observação sobre isso. Nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, a gente também está contando histórias de alguns personagens que estão enterrados lá no cemitério municipal. Então, não deixe de assistir também esse conteúdo que faz parte dessa história dos 170 anos do cemitério municipal. Então, a gente conta um pouquinho mais sobre essas historinhas aí de personagens do cemitério. Fernanda, mais alguma coisa? É isso, só então, a gente está chegando no fim da nossa entrevista. A gente hoje não vê mais a construção de cemitérios no estilo do cemitério municipal São Francisco de Paula. Como são esses novos cemitérios? Então, o São Francisco, ele está muito dentro daquela pegada higienista, né? Um morto por cova, né? E assim, havia a liberdade de você construir, edificar o túmulo da melhor forma que lhe aprovesse, né? Então, você não tinha uma limitação de modelo. Mas o que acontece? O higienismo traz essa necessidade de afastamento em relação aos mortos, mas também traz a necessidade, assim, aquela pegada de que os mortos contaminam.
né? Então, o que vai acontecer? Há também uma medicalização da morte. O morto não é mais cuidado em casa, agora ele é cuidado no hospital, que é um ambiente asséptico. Quer dizer, a gente fala dessa morte asséptica, que é uma morte que tem que acontecer longe de casa, num ambiente controlado, no ambiente médico controlado, né? Então, tem muito a ver com aquela imagem que até pouco tempo atrás a gente via muito da pessoa morrendo sozinha numa UTI, ligada num monte de aparelho. A família não pode entrar porque contamina, aquela coisa toda, né? Hoje a gente já está tentando humanizar mais essa morte. Só que essa ideia da morte contaminante, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que os cemitérios sejam expurgados. Novos cemitérios vão ser criados cada vez mais longe do perímetro da cidade. Cada vez mais longe, por quê? Porque eles são contaminantes. E daí vai entrar aquela ideia do cemitério parque ou cemitério jardim, que a maioria das pessoas gosta porque não parece o que é. Você pergunta assim, a pessoa diz, mas eu prefiro o cemitério parque. Aí você pergunta por quê? Daí ela vai dizer assim, sei lá, porque aquela grama verde parece um jardim, nem parece cemitério. Então, veja, a gente nega a função do espaço e por isso a gente gosta dele. Faz parte desse nosso afastamento, de uma visão assim de uma morte mais coletiva, mais igualitária, né? Então, o cemitério parque e jardim, eles vão começar a surgir, até é um modelo americano, europeu também, né? Eles vão começar a surgir aqui no Brasil na década de 50, 60, 70. Mais para frente vai vir aquela coisa da ideia mais racional, porque tem muita gente que diz que cemitério é um desperdício de terreno, né? Então aquela pegada mais racional, que é a verticalização do cemitério, que é o cemitério vertical, né? Depois disso, o que vai acontecer? Vai vir aquela ideia da cremação muito forte. Então, assim, essa tipologia do São Francisco de Paula, que a gente chama de cemitério oitocentista, por ter sido aberto no século XIX, ou o cemitério extramuros, porque vem dentro dessa pegada higienista de estar fora do quadro urbano, não existe mais. Não se constroem mais cemitérios assim. Você vai ter o cemitério jardim, você vai ter o cemitério vertical, ou você vai ter o crematório. Então, esse conjunto edificado que nós temos nesses cemitérios oitocentistas, ele precisa ser preservado, porque senão a gente vai perdendo esses testemunhos ao longo do tempo, né? Não só da maneira com a qual a gente se relaciona com a morte, a visão de morte, que é o que vai impactar na forma desses túmulos, mas também no testemunho de tecnologias construtivas, de geodiversidade, de referências arquitetônicas, né? Então tudo isso está plasmado ali naquele espaço. Daí a importância da sua conservação e preservação através do tombamento, né? Gente, o papo foi ótimo. Aprendemos muito sobre o Cemitério Municipal de Curitiba, a história de Curitiba. Quem quiser saber mais sobre essa história, pode se inscrever para as visitas guiadas da Clarissa. A gente tem mais informações nas redes sociais da Câmara, no portal da Câmara, no Nossa Memória. Clarissa, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Foi ótimo vir aqui conversar com vocês sobre o Alei. E deixa uma mensagem final para quem está acompanhando a gente até agora, como as pessoas podem fazer para participar das visitas guiadas. Gente, eu queria agradecer, né, a todos, o convite, a todos que estão assistindo também. As visitas, elas são mensais, né? E a inscrição ela é feita através do Guia Curitiba. É guia.curitiba.pr.gov.br. Como elas são concorridas para ser uma coisa mais democrática, a gente sempre abre a inscrição na semana do passeio, né? Esses passeios noturnos, principalmente, acontecem sempre na semana de lua cheia, né? E é aberta a inscrição às 18 horas da terça-feira, né? O pessoal pode se inscrever por lá, também pode consultar o guia para ver as próximas datas. Agora em dezembro a gente vai ter mais uma leva aí, antes aí dessa paralisação aí das festas de final de ano. E paulatinamente também tem as visitas temáticas, né, que daí falam sobre um assunto específico, seja futebol, pintores, mulheres pioneiras, empresários. Os assuntos são variadíssimos, né? Então, através do guia, que é como a gente faz esse processo de inscrição e de divulgação das visitas e nas mídias sociais da prefeitura. É isso. Clarissa, obrigada.
para quem está assistindo, gostou desse podcast, compartilhe com várias pessoas, curitibanos aí que gostam de história de Curitiba, que se identificam com o assunto, porque aqui tem realmente muita informação e quem quiser vai saber muito mais indo lá e vendo em loco os túmulos dos quais a gente está comentando aqui. Realmente é uma aventura na história passear pelo cemitério municipal. Obrigada pela tua audiência até agora e não deixe de conferir o material extra que está lá nas redes sociais. Até a próxima história!